Uma cidade inteira coberta de ouro. Perdida em algum ponto da América do Sul. Ela guardaria um dos maiores tesouros do mundo. Uma cidade com tanta riqueza que foi chamada El Dorado, a Cidade Dourada. Em busca deste mistério, caminhamos durante 3 dias na Cordilheira dos Andes, a cadeia de montanhas que corta todo o oeste do continente. Um lugar onde poucas pessoas chegaram até hoje. Viajamos a quase 5.000 metros de altitude. Desvendamos a cidade sagrada do povo Inca. Como explicar as ruínas com pedras gigantescas que não existem naquela região? E as impressionantes ilhas flutuantes do Lago Titicaca. Para muitos pesquisadores, as riquezas de Paititi, o Eldorado, na linguagem do povo indígena, repousam no fundo do lago. Mas será que a cidade perdida está mesmo lá? Estamos no Peru, berço dos Incas, a civilização mais antiga da América do Sul. As primeiras tribos surgiram 4.500 anos atrás e dominaram boa parte do continente. Adoradores do sol tinham preferência por objetos de ouro. Em 1500, quando o Brasil foi descoberto, o Império Inca se estendia pelo Equador, Peru, Bolívia, Chile e parte da Argentina. A população era de 12 milhões de pessoas. A capital era Cusco, na época uma cidade magnífica, com prédios inteiros cheios de tesouros. O império que ruiu com a chegada dos espanhóis em 1532, usando armas de fogo e montando cavalos, animais desconhecidos pelos incas, os conquistadores europeus dominaram os nativos. A última cidade a cair foi Cusco, a capital do império. Essas ruínas, no ponto mais alto de Cusco, são chamadas de Sacsayhuamán. Foi a última fortaleza inca diante dos invasores espanhóis. E foi aqui que surgiu o mistério de Paititi. Quando o imperador inca percebeu que a derrota para os espanhóis era inevitável, ele reuniu milhares de homens e mulheres e fugiu, levando com eles um tesouro incalculável. Quando o imperador inca Atahualpa foi morto pelos espanhóis, milhares de súditos e soldados fugiram. Segundo relatos históricos, um tesouro tão grande que foi preciso juntar 20.000 lhamas para transportar tudo. Os fugitivos se refugiaram num lugar que poucos conheciam. Ali construíram uma cidade. Jamais foram encontrados. Desde então, arqueólogos, pesquisadores e aventureiros do mundo inteiro procuram pistas que levem à cidade perdida de Eldorado. Cusco hoje recebe turistas do mundo inteiro. A cidade é patrimônio cultural da humanidade. A antiga capital do Império Inca é, até hoje, um grande sítio arqueológico. Aqui no centro de Cusco, por exemplo, essa rua teve que ser interditada, porque durante uma obra, os funcionários acabaram descobrindo ruínas dos Incas.
E descobertas assim ainda acontecem em várias partes do país. E mantém viva a esperança de que um dia a cidade perdida e o fabuloso tesouro dos Incas também sejam encontrados. Saímos da cidade em busca de respostas. A primeira parada é uma antiga fortaleza inca. O nome é Ollantaytambo. Hoje, a pequena cidade conserva parte de sua arquitetura original. Nas ruas estreitas ainda estão as mesmas pedras colocadas há 600 anos. O fornecimento de água também tem a assinatura da engenharia inca. Até hoje, os canais conduzem a água que desce do gelo das montanhas para abastecer os moradores. Séculos atrás, este lugar era usado também para fazer pesquisas agrícolas. Nestes terraços, os incas plantavam principalmente milho e batata. Só aqui, nas ruínas de Ollantaytambo, são 20 terraços, 20 degraus, desde lá de baixo até lá em cima, numa altura de aproximadamente 100 metros, o que permitia aos incas descobrir em qual altitude determinado tipo de planta se desenvolvia melhor. Depois de colhida, a produção era levada para aqueles armazéns no alto da montanha, no lugar mais seco, longe da umidade e perto da figura que os incas chamavam de tunupa, o protetor dos alimentos. Na parede da montanha, a face do guardião se destaca, um rosto da natureza que parece esculpido na pedra. O guia Davi Rivas me explica que a figura na montanha fica estrategicamente perto dos armazéns onde os incas estocavam alimentos. Ele conta que os depósitos eram feitos no alto para que o vento e o frio preservassem os grãos por mais tempo. Acima dos terraços fica o Templo do Sol, uma obra inacabada. Pesquisadores acreditam que a construção foi interrompida com a chegada dos espanhóis. Os maiores blocos de pedra de Ollantaytambo estão justamente aqui no topo da montanha. São blocos como esse, olha, de granito vermelho. Alguns são gigantescos, como esses aqui que foram utilizados para a construção do Templo do Sol. Alguns blocos chegam a pesar até 40 toneladas. E o mais impressionante, essas pedras de granito vermelho não existem aqui nessa montanha. Elas vieram lá de cima, do topo daquela montanha que fica a 4 quilômetros daqui. Elas eram cortadas lá em cima, baixadas pela montanha, transportadas através do vale e depois trazidas aqui para cima, centenas de metros. Como os incas cortavam essas pedras e as traziam para cá é um mistério que até hoje intriga pesquisadores e cientistas do mundo inteiro. A engenharia usada pelos incas produziu monumentos que resistiram ao tempo e até aos terremotos tão frequentes nesta região. Esta é uma muestra da grande engenharia que alcançam os incas. O arqueólogo Raul Smodes é um estudioso da engenharia inca. Smodes diz que as obras eram feitas para durar por toda a eternidade. Se ha trabalhado com uma visão de fazer uma obra para a eternidade. Quase todas as ruínas incas seguem o mesmo padrão de construção. São pedras, algumas que pesam toneladas, encaixadas umas sobre as outras. Este paredão, por exemplo, lembra um gigantesco quebra-cabeça. Olha, cada pedra foi cortada em um tamanho e numa forma diferente. Alguns detalhes chamam a atenção. Olha, aqui ela foi cortada com uma ligeira saliência, justamente para que o encaixe fosse perfeito. E os encaixes são realmente perfeitos, chegam a impressionar. Olha, a lâmina de um canivete, por exemplo, não consegue penetrar aqui entre
uma pedra e outra. Como foi possível fazer obras tão complexas? O mistério que cerca as ruínas de Ollantaytambo podem dar pistas sobre Eldorado. Raul Smodes já fez 2 expedições em busca da cidade perdida. A última foi em 2009. Durante 15 dias, ele e mais 30 pessoas percorreram a Cordilheira dos Andes. Encontraram ruínas ainda não catalogadas e fragmentos de cerâmica, mas nenhum sinal da Cidade de Ouro. El oro es el conocimiento. Mesmo assim, o arqueólogo considera que a expedição foi um sucesso, porque, segundo os Smodes, eles encontraram um tesouro ainda mais valioso, chamado conhecimento. Ese es el conocimiento que estamos sacando. Se a cidade perdida está nas mais altas montanhas da cordilheira, é para lá que nós vamos. Viajamos 10 horas seguindo em direção às montanhas. O lugar fica quase no limite entre a Cordilheira dos Andes e a floresta amazônica. A primeira parada é no topo desta montanha. Estamos a 4.000 metros de altitude. Aqui, a temperatura à noite chega a 10 graus negativos. Aos poucos, as nuvens tomam conta da cordilheira. A expedição, formada por 12 pessoas, age rápido para montar o acampamento. Num lugar tão hostil, principalmente em relação ao clima, é preciso sempre correr contra o tempo. E aqui a equipe da expedição trabalhou muito rápido. Em pouco mais de 30 minutos, eles montaram todo o acampamento. Essas barracas menores são os lugares onde a gente vai passar a noite. Tem um bom espaço interno e esse aqui é o saco de dormir térmico. Ainda essa barraca maior é a nossa sala de jantar. Essa pequena ali é o banheiro. E um pouco mais em cima, a última, é a cozinha, onde vão ser preparadas as nossas refeições. Quer dizer, o acampamento tem uma boa estrutura. E é o que a gente precisa para descansar bem e encarar o nosso desafio de amanhã. Atravessar essas montanhas. Amanhecer entre as nuvens garante o privilégio de uma bela paisagem. A preparação é rápida. A partir de agora, os mantimentos, roupas e equipamentos seguem no lombo dos cavalos. Pegamos a estrada para uma longa jornada. Existem relatos de nativos que vivem nessa região que falam de ruínas que existem atrás daquelas montanhas. A trilha até lá ainda é desconhecida. Serão pelo menos 2 dias. O objetivo é descobrir se essas ruínas têm alguma relação com a cidade perdida dos Incas. Na cordilheira, a paisagem muda rapidamente. Aqui, por exemplo, já é mata fechada, muita umidade. E o tempo todo é preciso muito cuidado. Depois de algumas horas, chegamos às encostas mais altas. Aqui é preciso atenção o tempo todo. Qualquer descuido pode ser fatal. Em alguns pontos, olha só, a gente passa perto de alguns abismos. O guia da expedição é Luiz Delarde. Ele conhece bem a cordilheira, indica os pontos mais seguros por onde devemos passar. Até que encontramos um paredão na encosta da montanha. Essa parede de pedras é o primeiro sinal que nós estamos no caminho certo. Segundo Luiz, isso não foi feito pela natureza, Luiz.
que? Estas son plataformas que los incas utilizaban. Luiz explica que as plataformas eram usadas como altares para oferendas aos deuses incas. En el camino, Caminhamos o dia inteiro pelas montanhas, em alguns momentos sob o sol, mas na maior parte do tempo debaixo de chuva. Depois de um dia inteiro de caminhada, estamos finalmente chegando ao lugar onde vamos passar a segunda noite da expedição, debaixo de chuva e muito molhados. O acampamento já foi montado, é um lugar um pouco mais baixo, mas bem mais úmido e, portanto, muito mais frio. A notícia ruim é que não tem lugar para tomar banho. A boa é que a gente vai tirar essa roupa molhada, colocar uma roupa quente e descansar bastante, porque amanhã é o dia de chegar até as ruínas. Ainda temos muito chão pela frente. O caminho agora é muito mais difícil. Montanhas mais altas, precipícios, ar rarefeito. Depois de algumas horas, o cansaço bate forte. Estamos caminhando há quase 6 horas, sempre subindo, e a 4.000 metros a altitude começa a cobrar um preço. Estamos literalmente entre as nuvens, a cabeça começa a doer um pouco, e isso é uma reação natural do organismo. Por causa do ar rarefeito, o organismo produz mais glóbulos vermelhos, que são as células que conduzem oxigênio no sangue. Isso torna o sangue mais denso, mais espesso, as veias se dilatam e às vezes acontece uma dor de cabeça, náusea. Mas agora não tem volta, é seguir em frente. Durante a caminhada, encontramos novos sinais que num passado distante o lugar foi mesmo habitado pelos incas. Olha só o que nós encontramos aqui no caminho. Muitas pedras já trabalhadas. Isso aqui é como se fosse uma oficina dos incas, onde eles cortavam as pedras. É isso, né, Luiz? con esto, Essa era uma ferramenta. exactamente, lo usaban como un combo. A ferramenta era usada para cortar as pedras. O sítio arqueológico está intacto, como se tivesse sido abandonado de repente. Retomamos a trilha. Foram 2 dias de caminhada por essas montanhas. E agora, quase no limite do cansaço, no limite da exaustão, nós finalmente chegamos. Aqui estão as ruínas, um lugar onde poucas pessoas chegaram até hoje. Vamos ver o que essas ruínas podem revelar sobre a cidade perdida dos Incas. Essas ruínas fazem parte de uma das últimas estruturas construídas pelos Incas já durante a fuga dos invasores espanhóis. Exatamente por isso, fica num lugar estratégico, encravada no topo da montanha. Do lado de cá, os Incas tinham total visão do vale e das montanhas. E, vindo por aqui, bastava alguns passos e eles tinham também a visão desse lado da montanha. Tudo aqui está exatamente como foi construído pelos Incas. As paredes permanecem de pé, só o teto, de palha, não resistiu ao vento e à chuva. Este era um dos principais aposentos do prédio, uma espécie de armazém, um celeiro usado pelos Incas para guardar milho e batata. Tudo continua como era muitos séculos atrás, a não ser por esse buraco, bem aqui, olha, cavado provavelmente por aventureiros em busca de ouro.
Assim como a mitológica cidade perdida dos Incas, essas ruínas também atraíram a cobiça dos caçadores de tesouro. Me ha interesado mucho encontrar. O arqueólogo Luiz Belardi não esconde o entusiasmo. Ele acha que encontrar a cidade perdida de Eldorado é apenas uma questão de tempo. A própria história autoriza o otimismo. O lugar mais conhecido do Peru também era uma cidade perdida. A maior descoberta arqueológica do Peru aconteceu mais de 100 anos atrás. Um explorador americano percorria essas montanhas à procura da cidade perdida quando se deparou com as ruínas de Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas. Na língua quechua, Machu Picchu significa velha montanha. Teria sido uma cidade modelo para os Incas, um lugar onde os nobres estudavam arquitetura, medicina e astronomia. O estudo do céu era facilitado pela localização. Machu Picchu fica a 2.800 metros de altitude. Os Incas tinham muitos motivos para construir cidades no topo das montanhas. No alto ficavam livres das inundações, longe dos inimigos e perto daquilo que eles adoravam, o sol, as estrelas e as montanhas. E aqui em Machu Picchu, talvez por um capricho da natureza, a montanha principal lembra a face de um homem voltada para o céu. Repare no contorno da montanha. Estão ali a testa, os olhos, o nariz e o queixo do que os peruanos chamam de face inca. Até hoje, muita gente se pergunta como essas construções de Machu Picchu conseguiram resistir ao tempo e principalmente aos terremotos tão frequentes nessa região. Levemente inclinadas para dentro, uma parede dá suporte à outra. Construções espaçosas e arejadas, planejadas também para enfrentar as tempestades. Em algumas ruínas de Machu Picchu, o teto foi reconstruído exatamente como era mais de 600 anos atrás. Todo o suporte feito de madeira, amarrada com cipó. A cobertura de palha. E a principal característica é a inclinação. Olha só, muito inclinado. Projetado assim para resistir ao vento e principalmente para não reter a água da chuva. Um abrigo seguro e escondido entre as montanhas. Por isso, Machu Picchu era especial para os Incas. Os invasores espanhóis nunca chegaram até aqui. Quando Machu Picchu foi descoberta, os primeiros exploradores encontraram aqui uma cidade praticamente intacta, com utensílios e ferramentas que os Incas usavam no dia a dia. E este é um mistério que ainda cerca Machu Picchu. Se os espanhóis jamais encontraram este lugar, por que os Incas abandonaram a cidade, deixando tudo para trás? Até hoje, ninguém tem a resposta exata. Não foram encontrados sinais de violência, fogo, epidemias ou fator climático que justificasse o abandono. Janete Campana é guia em Machu Picchu. Para muitos historiadores, Ela conta que muitos historiadores defendem a tese de que os moradores de Machu Picchu abandonaram a cidade quando souberam que os invasores espanhóis estavam por perto. E eles teriam ido ao encontro dos Incas na cidade perdida de Eldorado. Como os Incas apreciaram tanto. Ela pergunta, por que não? Machu Picchu permaneceu escondida do mundo durante mais de 400 anos. Eldorado também pode estar oculta em algum lugar do Peru. Para alguns pesquisadores, este lugar fica no outro extremo do país. A procura pela cidade perdida não termina nas montanhas do Peru. Ela continua nas águas do Titicaca,
o mais alto lago navegável que existe na Terra. Para muita gente, o tesouro dos Incas está nas profundezas deste lago. O Titicaca fica na fronteira entre Peru e Bolívia. Tem 8.300 quilômetros quadrados, numa altitude de 3.800 metros. Uma imensidão de água pontuada por muitas ilhas, algumas surpreendentes. Chegamos, vamos descer numa das ilhas do lago Titicaca. O piso aqui é bem fofo, bem macio, porque nessas ilhas só existe um tipo de vegetação. É justamente essa que a gente está pisando. São varas de bambu, um tipo de vara poroso, muito leve. Olha os feixes aqui. É muito leve e justamente por isso flutuante. Os nativos chamam a vegetação de totora e a usam para construir os barcos que navegam pelo Titicaca. Extremamente leves, os barcos têm capacidade para transportar até 4 toneladas. Alguns se parecem com obras de arte. Nas ilhas flutuantes, a vegetação é usada como matéria-prima também para construir as moradias. Entrar aqui para mostrar. É uma cabana. Olha, tem aqui uma portinha feita naturalmente com a totora. Lá fora está ventando muito, o vento muito gelado. E aqui dentro é até bem quentinho. Não tem nenhum tipo de móvel, só essa cama. E olha, aqui os cobertores, mas a cama, o colchão é feito também com a totora. Marcos é o líder da comunidade. Ele conta que 6 famílias vivem na pequena ilha flutuante. E como aqui não existe jeito de ter plantações, a totora é usada até como alimento. Você come lá a totora? Exato, como plátano, primeiramente assim. Ah, ele tira como se fosse uma casca, come o broto. É como plátano assim. Ah, sim. Ele está falando que é como banana, tira a casca, se quebra e come. Não tem gosto de nada. Marcos nasceu na ilha do Titicaca e desde pequeno ouve lendas sobre uma cidade perdida no fundo do lago. Ele conta que todos aqui acreditam que existe muito ouro nas profundezas, que durante a noite muitas vezes se vêem luzes saindo do lago. Os relatos sobre uma cidade perdida no lago Titicaca chamaram a atenção da ciência. Há pouco mais de 4 anos, um grupo de pesquisadores fez uma série de mergulhos aqui e encontrou, lá no fundo, vestígios de uma cidade a 30 metros de profundidade. Essas imagens foram feitas, na época, pelos mergulhadores que vasculharam parte do lago. O grau de dificuldade é imenso. A água é gelada o ano todo. A temperatura média é de 9 graus. E por causa da altitude do lago, os efeitos da pressão subaquática são maiores. Cada mergulho não pode passar de 25 minutos. No total, foram mais de 200 mergulhos. E descobertas espetaculares. Foram encontradas ruínas de templos antigos, muitas peças de cerâmica e o mais impressionante, ouro, muito ouro. Além de moedas e objetos usados em cerimônias dos Incas. Mesmo com tanto ouro, não se achou uma cidade inteira, dourada.
Mas a descoberta reforçou a tese daqueles que acreditam que Eldorado, na verdade, está no fundo do lago. Juan Carlos Pizarro é diretor do Museu de Puno, cidade que fica às margens do Titicaca. Claro, eu creio que sim, porque mire... Ele acredita que Eldorado foi inundada durante uma grande tempestade séculos atrás e que os maiores tesouros continuam lá, sob as águas geladas do Titicaca. Onde estará a cidade perdida? Los pueblos tienen un imaginario. Ronald Espinosa é historiador. Ele escreveu 5 livros, um deles sobre Eldorado, ou Paititi. Para isso, entrevistou dezenas de camponeses. Se dice que Paititi es un lugar secreto. Segundo Espinosa, alguns peruanos afirmam ter se perdido numa trilha misteriosa que levava a uma montanha protegida por fenômenos naturais, nuvens, raios, deslizamentos de terra. Lá estaria a cidade habitada por incas da antiguidade, um lugar onde o tempo parou. A lenda que passa de geração para geração. Um mistério que fascina a humanidade.